Olá, amor BH! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lectio Divina aqui no canal do YouTube. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje falando sobre perseverança e, para isso, eu trago uma dica muito importante. Sugiro que vocês façam um cronograma, conhecendo a sua rotina, a sua vida diária, de definir um dia e um horário para sentar, pegar a palavra de Deus e fazer a sua meditação. Se, porventura, acontecer alguma coisa, muitas vezes as coisas saem dos nossos planos, que você se esforce em um outro horário poder fazer para não ficar defasado. Se mesmo assim não conseguir, que você pegue o seu próximo dia, o próximo momento que você tinha firmado com o Senhor naquele cronograma e sente e faça a sua lectio divina. O importante é não desanimar e firmar um compromisso com o Senhor. Então vamos lá. A leitura proposta para hoje, continuando no primeira carta de São João, capítulo 2, início dela, dos versículos 1 ao 6. Está assim: Meus filhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém peca, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele expia nossos pecados, e não só os nossos, mas os do mundo todo. Sabemos que o conhecemos se cumprimos seus mandamentos. Quem diz que conhece e não cumpre seus preceitos, mente e não é sincero. Mas quem cumpre sua palavra tem de fato o amor de Deus plenamente. Nisso conhecemos que estamos com Ele. Quem diz que permanece com Ele deve agir como Ele agiu. No versículo 2, ele diz que Jesus expia os nossos pecados. Agora pensa, numa época em que ainda éramos inimigos de Cristo, Ele nos amar dessa forma. Ele vem para nos expiar, para nos lavar, nos purificar, nos fazer pessoas novas. E continuando, ele diz também que não só os nossos, mas o do mundo inteiro. É importante a gente ter essa compreensão do católico, compreender que o Cristo veio não só para nós, ele veio para toda a humanidade, ele quer salvar a todos, ele ama a todos de forma incondicional. E eu não sei vocês, mas esse Deus que se fez homem, se encarnou para nos salvar, para nos ensinar qual que é a lógica do amor, dá muita vontade de conhecer ele. E continuando no versículo 3, ele diz: Nós sabemos que o conhecemos se cumprimos seus mandamentos. Mais uma vez ele bate na tecla, ele insiste na importância que nós temos de cumprir os mandamentos do Senhor, que nós também nos esforcemos para amar o próximo. Uma coisa é a gente começa a ouvir falar de Deus, a gente sabe algumas coisas, depois a gente estuda, aprofunda um pouco mais, mas aqui ele diz que nós vamos entender mesmo, nós vamos conhecer a Deus quando a gente conseguir moldar a nossa vida a Ele. No versículo 6, ele termina com uma exortação, dizendo que aquele que permanece com Cristo também deve agir como Ele agiu, ver o Cristo como um modelo e procurar imitá-lo a cada dia. Agora, vamos entrar no momento da meditação. É muito importante que você coloque a sua vida, que você a projete em cima daquele texto, com as suas particularidades. Só que agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou trazer duas partilhas de coisas que aconteceram comigo enquanto meditava e preparava esse vídeo de hoje. A primeira delas foi de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que apontou e criticou vários defeitos que nós temos na nossa igreja. Só que, enquanto eu fazia a minha lectio, eu via que Deus falava de uma forma pessoal e diretamente a mim. E não é sobre o que o outro fez de errado, sobre o que o irmão da comunidade está fazendo, mas sobre o que o Cristo transmite a mim. Eu, que digo para vocês, sou cheio de inúmeras falhas, mas a proposta dessa lectio divina é que você converse com Deus e Ele vai te dizer que Ele quer que você siga os mandamentos, Ele quer que você encontre o amor, que você descubra como é o amor, que sua vida seja coerente. É uma mensagem de Deus para você. Isso não importa o erro do irmão. Eu fico me perguntando, Jesus, quando eu conversava com aqueles doutores da lei, com aquelas pessoas que conheciam muito das passagens e das leis que Deus deu a Moisés. Se, depois que ele criticou, ele parasse e falasse assim, olha só, esses caras que são referência, eles mesmos não fazem certo, quem sou eu para poder fazer? Se ele fosse puramente humano dessa forma, ele poderia ter esse pensamento e ele não teria feito tudo o que ele fez, mas ele fez diferente e ele nos chama a fazer diferente. A olhar para aquele irmão na comunidade, na nossa igreja, que mesmo tendo falhas,
ele ainda é nosso irmão e ver também que eu tenho falhas. Essa Lectio Divina, ela tem como proposta que você tenha uma intimidade com Cristo. E falando em relacionamentos, em convívio em comunidade, eu gostaria de trazer a minha segunda partilha. Mais cedo, a minha mãe tinha me pedido para fazer algo que eu disse que iria fazer, mas depois que eu cumprisse com o meu objetivo. Enquanto eu estava me organizando, a minha mãe veio inúmeras vezes me chamar e me pedir para fazer aquilo. E eu insistia com ela falando que eu iria fazer mais tarde. Eu não tinha esquecido e nem deixaria de fazer. Só que ela insistiu tanto comigo que eu perdi a paciência e respondi mal ela. Então, projetando a minha vida, uma situação concreta com relação à passagem de Deus. Eu estava, ou na minha cabeça, eu estava fazendo algo em prol do reino. Eu estava fazendo algo para Deus. Só que eu não tive uma conduta, eu não tive um comportamento condizente com aquilo que eu acredito que é a verdade. Então, eu gostaria de trazer para vocês esses dois exemplos de coisas que aconteceram comigo que eu levo para a meditação da passagem de hoje. Entrando então no momento da oração, eu conversei com o Senhor mais ou menos assim: Senhor, me ajude a ser paciente, me ajude a ser mais fraterno com a minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs, com os meus amigos, onde quer que o Senhor me leve, Senhor, que o Senhor habite o meu coração e seja o Senhor que esteja lá, que eu possa ter paciência, que eu possa ter calma nas diversas circunstâncias da minha vida, para que a minha vida ela seja sempre coerente com aquilo que eu acredito, Senhor, com aquilo que eu prego. Peça a Ele também que, Senhor, me lave de todo pecado, me lave das minhas falhas, me ajude a ser sincero comigo mesmo, me ajude a ser sincero com o outro, Senhor, me ajude a andar no caminho. Conte para Ele as coisas que você lembrar, que você fez, que não foi certo. Pare também para escutar, para Ele te falar aquilo que, às vezes, algum acontecimento que você não se lembra, e o Senhor pode te mostrar neste momento. Tenha uma conversa sincera com Ele. Depois, entre no momento de contemplação. Volte na passagem, releia a passagem, veja os pontos em que ele te chama a contemplar o amor de Deus. Veja só nesse versículo 1, ele diz que Cristo é nosso advogado, mesmo nós não merecendo, mesmo nós estando errado, mesmo sendo falhos, ele nos defende, ele está sempre conosco. Contemple esse amor misericordioso de Deus por nós. No versículo 2, ele expia os nossos pecados. Veja a importância de Deus poder limpar, nos purificar para estarmos junto com Ele. Ele faz isso pura e exclusivamente por amor. Contemple o amor de Deus na sua vida. Contemple a chance, a nova chance que Ele te dá a cada dia de ser uma pessoa melhor. No versículo 3, ele fala sobre os mandamentos. Contemple a importância que teve as leis, os mandamentos que Deus deu a Moisés. Contemple, através da história de todo o povo, todas as vezes que Deus falou o seu povo, chamou, desde Adão, quando ele disse que não era para se aproximar da árvore, que não era para comer daquele fruto. Não veja o mandamento como uma prisão, mas veja como um chamado que Deus tem a você para a santidade, porque Ele quer te ensinar como Pai bom que é, Ele quer te ensinar aquilo que é certo. Contemple também a vida dos santos. Veja aqueles homens e mulheres que dedicaram sua vida para o reino, que eles souberam amar, que eles souberam cumprir com o mandamento do amor, principalmente. Contemple, se você tiver um ícone em casa, contemple a vida daquele santo de devoção que você tem. Contemple a Virgem Santíssima, que soube cumprir em tudo com os mandamentos, os desígnios de Deus na vida dela. Contemple sim a vida dos santos, porque é uma forma que Deus tem para te mostrar que é possível sim ser santo, que é possível sim seguir os passos do Senhor, é possível sim sair de si mesmo, das suas vontades e viver para Deus. Contemple como é bela a vida dos santos e como elas nos inspiram hoje em dia. No versículo 5, ele fala sobre permanecer no amor plenamente. Contemple essa lectio de hoje. Contemple as experiências de oração que você tem com o Senhor. Agradeça ao Senhor por cada momento em que Ele se faz próximo, Ele faz ser encontrado. Contemple tudo isso em sua vida. Contemple o amor. Depois de sua contemplação, entre no momento de ação.
Você lembra do episódio com minha mãe? Então, logo quando aconteceu, eu fiquei com um peso na consciência. Claro, principalmente porque estava falando sobre ser coerente. Então, eu fui conversar com ela. Primeiro, eu pedi perdão por ter perdido a cabeça com ela. Mas depois também, eu pedi que ela não ficasse insistindo comigo sobre alguma coisa que eu já tinha dito que iria fazer. Sabe qual foi a resposta dela? Ela me disse que ela nunca sabia o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo alguma coisa importante ou se eu não estava fazendo. Então, esse episódio todo me fez perceber que faltou diálogo. E quantas vezes não falta diálogo em nossa vida, com os nossos amigos, dentro da nossa casa, com a nossa família? Às vezes as coisas são muito simples, mas por falta de diálogo, a gente acaba se afastando das pessoas, a gente acaba tendo atritos, acaba tendo problemas. Então, o aprendizado que eu levei dessa lectio foi claramente ter mais diálogo com a minha mãe. Eu errei, sim, entendi os motivos pelo qual eu errei e vi que as coisas tinham um problema lá atrás. Faltou explicar para ela melhor que eu tinha um compromisso e qual era esse compromisso. Assim, às vezes, ela entendendo o que eu tinha para fazer, nada disso teria acontecido. E com isso, não que eu queira ocultar ou isentar a minha falta. Não, eu de fato eu errei. Mas essa que eu acho que é a beleza da Lectio Divina. Ela nos ajuda a olhar para trás, a compreender o que aconteceu e, com a luz do Cristo, nos ajudar a não cometer aquilo mais. Então, eu sugiro a você, se o que te chamou a atenção nesse texto foram sobre os mandamentos, que você compare a sua vida, se você tem cumprido com todos os mandamentos do Senhor. Pense, sobretudo, na lei do amor, do amar ao próximo como a si mesmo, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Tem acontecido dessa forma. E aí, na sua lectio, só você vai poder saber dizer, só você vai poder definir aquilo que precisa ser mudado. E uma dica que a passagem nos traz para você montar as suas ações está no último versículo, é agir como Jesus agiu. Então, quando você pensar numa situação que você viveu ou que você vai viver, pense sempre assim, se fosse Jesus aqui nesse lugar, como é que ele agiria? Como ele gostaria que eu agisse? Pense sempre dessa forma, tentando moldar a sua vida para fazer conforme o Cristo gostaria que fosse. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham um encontro sincero, profundo e produtivo com o Senhor através da sua Lectio Divina. Deixe aqui embaixo nos comentários aquilo que te chama a atenção sobre essa passagem, aquilo que você gostaria de partilhar com a comunidade. Não deixe de fazer a sua Lectio Divina porque alguma coisa atrapalhou os seus planos. Esteja sempre firme, perseverante na palavra e no caminho do Senhor. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.